Olá a todos, meu nome é Renan Nascimento, sou médico reumatologista. Vamos hoje falar então de manifestações cutâneas nas vasculites sistêmicas aqui no TDC. Então, a definição de vasculite primária é justamente um grupo de heterogêneo de doenças, então tem diversas condições que podem se apresentar como vasculite, e justamente é uma inflamação nos vasos. Por ser uma inflamação nos vasos, a gente basicamente vai ter várias causas isquêmicas, tromboses, na apresentação clínica do paciente. E a gente tem várias causas, né? Infecções, drogas, doenças linfoproliferativas, né? E assim, é importante a gente destacar que as principais sintomas vão ser sintomas de falta de oxigenação, já que o vaso está inflamado, né? Então, paciente com uma isquemia no membro, uma isquemia no braço, mas a gente vai ter algumas clinicagens aqui para a gente, quando reconhecer esse paciente, a gente tentar lembrar de uma ou outra condição. Até porque o dermatologista, o reumatologista podem não estar no pronto-socorro e esse paciente pode apresentar para um clínico, né? Na classificação das vasculites, a gente tem uma classificação histopatológica, ou seja, o que define o padrão ouro de a definição de uma vasculite de cutânea é justamente eu biopsiar e eu ver a presença da vasculite. A vasculite leucocitoclástica é justamente o mais comum, é a presença de resto de pedaço de núcleo de leucócito na parede do vaso. Isso destina então uma vasculite leucocitoclástica. A vasculite leucocitoclástica, ela não é um diagnóstico final. Ela é um conjunto, é uma síndrome, né? Existem várias causas de vasculite leucocitoclástica. Grande maioria das vezes a gente não acha uma causa, pode ser até por hipersensibilidade à droga, alguma infecção, mas às vezes a gente vai ter alguma doença, seja da reumato ou alguma doença sistêmica para lembrar. A vasculite linfocítica, na qual existe um conglomerado de linfócitos na pele, geralmente é uma evolução da vasculite leucocitoclástica, uma fase mais subaguda, e a gente tem outras vasculites um pouquinho mais raras, né? A granulomatosa, que pode aparecer, por exemplo, nas vasculites associadas ao ANCA, né? A vasculite eosinofílica, que a gente pode até encontrar na vasculite associada ao ANCA ou também em medicamento. Vasculite necrotizante é a vasculopatia trombótica. Um grande diferencial quando a gente vê uma lesão isquêmica, né, purpúrica na pele, é que quando a gente biopsiar, a gente vê se vai mais por polo da vasculite, né, leucocitoclástica ou essas variantes, ou uma vasculopatia trombótica. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. A gente vê uma manifestação isquêmica, a gente biopsia e vê uma vasculopatia trombótica. Pode ser uma necrose induzida pela varfarina, pode ser uma calcifilaxia, né? Pode ser uma trombocitopenia induzida pela heparina, por anticorpo plaquetário 4. Então, essas causas que eu comentei, uma SAF, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, são causas que muitas vezes a gente não vai encontrar uma vasculite ali, a gente vai encontrar uma vasculopatia trombótica, então a biópsia às vezes sela, né, esses dois diferenciais que são super importantes na prática. E aí, não querendo desestimular, né, as pessoas gostam de estudar vasculite, mas a maioria das vezes a gente vai se deparar com os mimetizadores da vasculite, ou seja, doenças que simulam uma vasculite sistêmica, né, uma vasculite autoimune, mas na verdade não são. Vou dar o exemplo clássico da endocardite bacteriana, né? Então o paciente pode ter necrose de extremidade por embolização, as lesões, né, eritematosas ali não dolorosas, as lesões de Janeway, né? Então, essa é uma causa clássica que a gente precisa lembrar antes de começar a dar um corticoide ou imunossuprimir uma pessoa, né? Aqui um caso de ateroembolismo, então o paciente pós-cateterismo, né, pode, né, chuveirar, né, êmbolos de colesterol, né, até com consumo de complemento, e a gente vê aqui aquele purple blue, né, tool, que é o dedo azul, né, então a gente pode ver essa é uma causa de uma vasculopatia trombótica, né, não tem nada de vasculite aqui, né, evidenciado na clínica e na histopatologia. A calcifilaxia, né, geralmente no contexto de uremia, pacientes renais crônicos, né, você vê uma vasculopatia trombótica com depósito de cálcio ali na parede da artéria, não tem nada a ver com um processo autoimune, né. Bem, temos ainda o fenômeno de Lúcio, né, que é uma vasculite, mas uma vasculite por um processo infeccioso, né? Então o paciente com hanseníase na forma multibacilar, ele pode ter um fenômeno imunológico com vasculite grave, necrotizante, né? E a presença do bacilo que vai definir realmente o ponto de vista histopatológico diagnóstico. Esses pacientes são muito ricos imunologicamente, eles têm fator reumatoide, anticardiolipina positivo, então é uma causa infecciosa que você pode ter um quadro de vasculite. Pacientes com vasculopatia trombótica, né, a gente lembra dessa atrofia meio estrelar, parece uma estrela, que a gente chama de atrofia blanca de Millian.
é clássico da vasculopatia da SAF, da síndrome do anticorpo antifosfolípide, e classicamente o paciente com muito mais trombofílico do que vasculítico. Então, esses são os diferenciais que a gente encontra na prática, e muitas vezes são os mimetizadores, são muito mais comuns do que as vasculites, então vale a pena sempre ter eles em mente, né? Então, aqui o processo da vasculopatia livedoide. A correlação clínico-laboratorial, né, patológica da púrpura. Isso que a gente vai ver muitas vezes para suspeitar da vasculite ou de uma vasculopatia trombótica, né? O paciente que tem uma mancha eritemato-violácea, né, que não some a dígito pressão. Essa é a definição da púrpura. Existe aquela púrpura que é plana, né, a não palpável, e a púrpura que você palpa, que você chama de púrpura palpável. A púrpura palpável, ela, por si só, você já traduz que, no ponto de vista histopatológico, já deve ter um rico conglomerado de processo inflamatório, né? Então, puxa mais quando você vê uma púrpura palpável para eventos, de lembrar de eventos vasculíticos, mas não é uma verdade, tá? Púrpuras não palpáveis, né? Ou até com lesões mais pequenininhas, petequiais, também podem fazer parte das vasculites. Quanto mais superficial o evento imunológico está acontecendo, mais você tende a uma púrpura não palpável, enquanto eventos mais profundos você tem tromboses e isquemias mais profundas, e muitas vezes até artérias mais aqui na região da hipoderme, né, no tecido celular subcutâneo, você tem muitas vezes até outros acometimentos, como muitas vezes neuropatia, né, uma mononeurite múltipla, né, uma isquemia, uma trombose de um membro, né, então artérias mais de médio calibre muitas vezes acometido, como o caso, por exemplo, da poliarterite nodosa, né, que a gente vai comentar. Da classificação das vasculites primárias, ou seja, não é nenhuma doença linfoproliferativa, não é uma doença infecciosa, é uma doença que causa vasculite, né, é a fisiopatologia dela. A gente tem a classificação de Chapel-Hill, né, a classificação de Chapel-Hill, ela propõe, né, que a gente divida em grandes, médios e pequenos vasos. Os grandes vasos seriam a aorta e seus principais ramos, então uma subclave, uma femoral, é tudo grandes vasos, tá? Enquanto médios vasos seriam mais aquelas artérias que penetram nos órgãos. Então, a artéria renal, segmentar, interlobar, né? Ela para um pouquinho na arqueada aqui. E as artérias de pequenos vasos, como arteríolas, vênulas e capilares, tá? Lembrando que essa é uma grande confusão na prática. Quando a gente fala nessa classificação, as doenças que estão contidas no grandes ou no médios ou no pequenos vasos é uma preferência, não é uma exclusividade, né? Então, uma vasculite ANCA-associada, que classicamente é descrita como pequeno vaso, ela pode ter uma manifestação em médio ou mesmo até, raramente, em grandes vasos. Mas essa é a classificação mais adotada pela Chapel-Hill. Aqui é o nosso, né, do guia do TDC, e a gente classifica então em grandes, médios e pequenos vasos. Vamos comentar aqui um pouquinho sobre algumas das principais causas das vasculites associadas aos grandes vasos, as manifestações cutâneas que o clínico deve lembrar. Então, para arterite de células gigantes, que é uma vasculite granulomatosa, a gente tem basicamente, esse é um primeiro sinal que a gente tem que se atentar, né? Não só olhar, né, esse cordão fibroso aqui, mas também tentar palpá-lo, né? A gente vê que está espessado, o pulso às vezes até reduzido, é o espessamento da artéria temporal. Se a gente tiver um ultrassom, a gente pode tentar jogar o modo Doppler, né, também para ver, e também no modo M, a gente vê esse sinal do halo, né, que é um sinal que a parede está bem espessada, é um sinal bem específico para a arterite de células gigantes. Alguns casos, esses pacientes podem evoluir, né, para necrose da artéria temporal e até com a necrose dessa região, tá? Outra vasculite, né, isquemia importante que a gente pode ver é a isquemia da artéria lingual, né? Tanto a artéria temporal como a artéria lingual, elas são ramos da artéria carótida externa, que é acometida pela arterite de células gigantes. Então, alguns pacientes podem ter a claudicação não só mandibular, mas da língua, dificuldade para falar, em alguns casos extremos, até a necrose e perda do tecido. Então, isso vale a pena, aqui o caso publicado no New England, da gente ter em mente esses pacientes. A gente lembra muito da polimialgia reumática, né? E é o mais comum da arterite de células gigantes, mas a gente esquece que existe uma outra condição rara chamada síndrome RS3-PE. E a síndrome RS3-PE, que é esse acrônimo em inglês de Remitting Seronegative Symmetrical Synovitis with Pitting Edema, que é basicamente uma doença que às vezes está associada à arterite de células gigantes e ele faz esse edema
como se fosse uma mão toda infiltrada, um puff hands, uma mão inchada, né, um edema em cacifo importante, e assim como a polimialgia reumática, tem uma resposta dramática ao corticoide. Você entra com pequenas doses de corticoide, o paciente responde, e classicamente esse paciente tem o fator reumatoide, anti-CCP, tudo negativo, mas com VHS, PCR super alto e esse edema em cacifo, a gente deve lembrar que essa condição aqui pode estar associada a arterite de células gigantes, como também pode estar associada à síndrome paraneoplásica, tá? Na classificação das vasculites ainda, vamos terminar um pouquinho da arterite de células gigantes, né, que é a principal manifestações cutâneas que a gente tem, né, dentro desse espectro, e vamos um pouquinho para as vasculites de médio calibre, né, e aí a gente vai falar um pouquinho da poliarterite nodosa e da doença de Kawasaki, né. Na poliarterite nodosa, o que é interessante, né, que essa vasculite de médio calibre, que 25 a 60% dos pacientes vão apresentar algum envolvimento cutâneo, né? A gente lembra classicamente porque é um médio calibre de necroses mais extensas, né? Seja de mãos, de pés, né? Como aqui relatado, e esses pacientes fazem esse quadro meio de livedo, né? O livedo, ele some a dígito-pressão, e o livedo reticular, que é o mais comum na população geral, principalmente menina, jovem, né, ou mesmo criança, quando se expõe a frio, você tem um quadro de livedo, isso geralmente é benigno, é funcional. Aqueceu ali, melhorou essa rendilha, né? Agora, quando a gente começa a ver esse quadro, né, que não se conecta muito bem, a gente chama isso de livedo racemoso, ou seja, é uma rendilha que não se conecta muito bem, não some muito a dígito-pressão, e em alguns casos tem essa púrpura, né, não some a dígito-pressão e tem esse padrão mais retiforme que a gente chama. Para a poliarterite nodosa, o que brilha os olhos é quando a gente vê mais um quadro de livedo racemoso ou mesmo uma púrpura retiforme como aqui, né? Então a gente vê algo que não se conecta tão bem aqui, até com uma necrose aqui, né, uma perda de substância aqui da pele, aqui um livedo racemoso, biopsiou e viu que tinha um quadro de paniculite. Então esses pacientes podem ter paniculite, né? Uma paniculite com vasculite, isso chama atenção na poliarterite nodosa, tá? Ou a presença até dos nódulos também, que são nódulos importantes, também podem ser biopsiados, e muitas vezes a gente vê ou graus de vasculite ou mesmo de paniculite na amostra, tá? A poliarterite nodosa, e aí vai realmente o pensamento. Se eu estou suspeitando de poliarterite nodosa, eu não consigo fazer um punch. Eu não consigo fazer uma biópsia só de epiderme ou derme. Eu preciso de uma biópsia incisional, e falar isso para o dermatologista, para que ele consiga tirar, muitas vezes, aquela artéria lá de médio calibre, que está lá no tecido subcutâneo, é lá que eu vou ver a vasculite fibrinoide. Então essa é uma grande dica, que muitas vezes eu biopsio aqui, eu só vejo algo meio leucocitoclástico, algo que não me fecha muito, né, o diagnóstico. Então isso é importante se você estiver suspeitando de poliarterite nodosa, a biópsia em si, né? E aí sim, vendo esse padrão, né, de delaminação da íntima, né, você vê toda delaminada, e às vezes até com quadro de paniculite associado. Lembrando que a poliarterite nodosa pode vir associada a diversas condições, seja isolada, né, ou seja associada a hepatite, tricleucemia, doenças monogênicas genéticas, ou mesmo associada a outras condições reumatológicas, tá bom? E qual é uma outra coisa que a gente precisa pensar aqui, um sinal de alarme, tá? A gente precisa lembrar, essa é uma paciente que chegou para mim com um quadro de uma coisa meio, né, parecia um livedo, mas a gente costuma ver mais livedo em membro, né, membro superior, membro inferior, e o detalhe dessa paciente é que ela vinha com um livedo meio na região das costas, na região do dorso, mas ela contava que ela tinha lombalgia crônica, e ela colocava bolsa de água quente na região todos os dias à noite para ela conseguir dormir. Então isso não é um livedo, isso não é uma poliarterite nodosa, isso é uma condição que eu acho que é muito pouco diagnosticada, que é o eritema abi igni, que não é uma vasculite, mas basicamente uma hipercromia da região, principalmente quando você expõe ao calor. Então, laptop na coxa, né? Ou mesmo bolsa de água quente aqui, né? Publicado no New England, uma bolsa de água quente aqui no joelho. Então pode fazer essa rendilha, mas não tem nada de vasculite, é só uma hipercromia local. Geralmente, tirando o estímulo, isso melhora, tá? Voltando para as vasculites, a gente tem a doença de Kawasaki, que tem muita manifestação cutânea, seja uma conjuntivite, né, geralmente não supurativa, com um quadro de descamação, geralmente de extremidades, a região inguinal também pode descamar, língua em framboesa, né, das crianças, linfonodomegalia geralmente mais na região cervical,
e um rash que pode ter várias apresentações, bem pleomórfico esse rash, mas geralmente não é vésico bolhoso, tá? Então essa é a doença de Kawasaki. Então aqui a gente termina as vasculites de médios vasos, vamos agora para as vasculites que são muito mais ricas, né, de manifestações cutâneas, que são as de pequeno vaso, né? As vasculites associadas ao ANCA, né, o anticorpo citoplasma de neutrófilo, a gente tem muita manifestação em seios da face, né, a gente lembra da antiga granulomatose de Wegener, que agora a gente chama de granulomatose com poliangeite. Esses pacientes têm perfuração geralmente de septo, perfuração de pálato, né, então você vê aqui na tomografia, né, às vezes até comunica, né, todos os seios da face, isso a gente vê. Em alguns casos mais graves, o nariz encela, o desabamento da ponte do nariz. E é uma manifestação interessante que na vasculite associada ao ANCA, alguns pacientes fazem essa dermatose neutrofílica, que é o pioderma gangrenoso, essa lesão, né, mais ovalada, né, ulcerada, com a borda mais eritemato-violácea, que você vai estar cheio de rico de neutrófilo aqui, que é um pioderma gangrenoso, aqui uma GPA, né, uma granulomatose poliangeite numa criança. Então a gente deve pensar nessa apresentação também. Esse é um sinal bem interessante, que é o granuloma de Churg-Strauss. Apesar da descrição ser inicialmente descrita na doença de Churg-Strauss, que a gente chama agora de granulomatose eosinofílica com poliangeite, você pode ter esse granulominha, que basicamente são nódulos aqui na região do cotovelo, em todas as vasculites, né? Seja a vasculite, a GPA, né? Seja a GEPA, que é a granulomatose eosinofílica, que é a antiga Churg-Strauss, como também na poliangeite microscópica. Essa é uma paciente do consultório que ela chegou com um quadro de hemorragia alveolar, chegou ao epistaxio, eu pedi para internar e logo na internação eu visualizei aqui um granulominha de Churg-Strauss, que apesar da descrição inicial, essa paciente era uma poliangeite microscópica. E você tem, o que é interessante, que você pode ter, às vezes você não dá nada para esse nódulozinho, mas você tem vasculite, né, leucocitoclástica e a presença rica de eosinófilos, geralmente é aquela vasculite granulomatosa que eu apresentei lá no começo, né? De manifestações ainda um pouquinho mais atípicas das vasculites associadas ao ANCA, a gente tem essa gengivite morango, essa hiperplasia, né, que não tem nada a ver com a hiperplasia da leucemia, né, ou do bloqueador de canal de cálcio, mas é uma manifestação da própria doença, essa gengivite morango, parece um moranguinho aqui, e geralmente está mais associada à granulomatose com poliangeite, a antiga granulomatose de Wegener. Um outro diferencial, né, nessa região dos seios da face é a vasculopatia por cocaína, o levamisol. O levamisol é um antihelmíntico, que ele foi usado muito no passado até para doenças tipo artrite reumatoide, a gente viu que fazia muita bagunça imunológica. Mas ele é um antihelmíntico e ele adultera a cocaína porque ele é mais barato, é um pó branco, então ele fica mais barato e ele potencializa o efeito da cocaína. Então, muitos usuários acabam, né, às vezes comprando essas drogas e muitas vezes não sabem a procedência, e o problema do levamisol é justamente que ele faz esses quadros de vasculopatia trombótica, né? Então, orelha, né, nariz, né, esses quadros de púrpura retiforme, né? E aqui é uma paciente também que a gente acompanhou na Escola Paulista, que tinha um quadro de nariz em cela e até um quadro aqui querendo uma perfuração do pálato, né? E esse era um paciente que não tinha nada a ver com a vasculite associada ao ANCA, ela simulando uma vasculite associada ao ANCA. Geralmente, a vasculopatia por levamisol, você não encontra muita vasculite na biópsia, você não encontra glomerulonefrite, é geralmente microangiopatia trombótica no rim, vasculopatia trombótica na pele, você não encontra muito processos de vasculite, apesar que aqui você pode ter vários anticorpos. ANCA atípico, FAM positivo, anticardiolipina é uma bagunça, cocaína, principalmente com levamisol, ela faz uma bagunça do ponto de vista de sorológico. Vasculite por IgE, a gente lembra da infância, né, a púrpura de Renox-Schönlein, mas a gente tem, no adulto também tem a vasculite associada ao IgA, e é bem comum, né, na prática, seja pós-infecciosa, pós-medicamento, a gente tem esse quadro aqui de vasculite. É interessante que a vasculite associada ao IgA, ela faz bastante bolha, né, bolha hemorrágica, né, com sangramento, e, classicamente, a biópsia, né, a gente precisa sempre, quando suspeitar de vasculite por IgA, pedir a imunofluorescência, né, você vê aqui rica em IgA, um pouquinho de C3, mas basicamente nada de IgG e IgM, selando aqui, principalmente na região pós-vendular, né, esse depósito, né, que é a vasculite associada à imunoglobulina IgA.
A vasculite por crioglobulina, né, esse é um caso também que pintou no nosso pronto-socorro, que a gente, basicamente o paciente veio, né, um paciente com hepatite C, que veio com um quadro de lesões isquêmicas nas mãos e nos pés, e a gente, né, levou para o laboratório e a gente esfriou, né, o soro do paciente, a gente viu que tinha um criócrito, que é justamente esse precipitado, né, de imunoglobulina, de complemento, né, que tem a crioglobulina, e a gente acabou, né, fechando uma vasculite leucocitoclástica para a presença de crioglobulinas, que são imunoglobulinas que se precipitam no frio, mas quando a gente ressolubiliza, né, ou a gente joga novamente para a temperatura ambiente, a gente vê que o sangue sai, esse criócrito, ele é ressolubilizado. E outra coisa de diferencial é que existem outras crioproteínas, ou seja, existem outros elementos no sangue que também fazem trombose, né, e não são crioglobulinas, né? A gente vê aqui as crioaglutininas, né, que basicamente são imunoglobulina IgM e complemento C3 na parede da hemácia, fazendo um quadro aqui de uma paciente com anemia hemolítica, com trombose, né, principalmente lobo da orelha. Então, isso não tem nada a ver com a crio e fazendo trombose, não tem nada a ver com a crioglobulina. E tem uma variante que é a criofibrinogenemia, com pacientes que têm tromboses mais extensas, como aqui, uma baita de uma trombose. E a diferença é o seguinte: na criofibrinogenemia você só tem o precipitato no plasma, mas quando você ressolubiliza, reaquece, isso dissolve, claro, mas você não tem o precipitato no soro, tá? É formado com fibrinogênio, que não acontece na crioglobulina, e a crioglobulina geralmente é soro e plasma, e não só essa exclusividade do plasma, então dá para diferenciar na prática, a gente pode pedir a pesquisa do criofibrinogênio no sangue. E essa um pouquinho mais rara, que é geralmente nas gamopatias monoclonais, você tem um baita de um precipitado, porque aqui basicamente na gamopatia monoclonal as proteínas, né, das banda M se acumula com a albumina e forma um precipitato muito maior, geralmente com a albumina, fazendo essas tromboses, seja em glomérulo, seja em isquemia. Então são todos diferenciais das crioglobulinas, tá? Ainda de vasculite de pequenos vasos, a gente esquece dessa, que é a vasculite urticariforme hipocomplementêmica. A manifestação geralmente é uma urticária, você não dá nada, você fala isso aqui é uma urticária, mas qual é a pegadinha para essa lesão? A urticária frequentemente some em 24 horas. Pacientes com vasculite urticariforme permanece por mais de 24 horas a lesão. Geralmente a lesão não coça tanto, não é tão pruriginosa, não melhora tanto com antistamínico, né? Então essas dicas, né, que a gente vê de melhorar com antistamínico, ter uma resolução mais rápida, urticária, né, simples urticária, a vasculite urticariforme não, ela não responde bem e geralmente não tem muito prurido. E a biópsia vai ver a vasculite, então esse é um diferencial. Os pacientes com vasculite urticariforme hipocomplementêmica, eles diminuem as frações do complemento, ou seja, uma doença por imunocomplexo, cai C3, C4, principalmente C1q, e cai o C1q porque esses pacientes fabricam um anticorpo que a gente não pede muito na prática, mas ele é acessível, que é a presença do anti-C1q. E o anti-C1q geralmente é o grande marcador dessa doença. Existem ainda as vasculites, são tamanho variável, ou seja, eu posso ter vasculite de qualquer, grande, médio, pequeno. O grande exemplo disso é justamente a síndrome de BC, que tem muitas lesões cutâneas também. Então, a síndrome de BC é justamente essa vasculite que você tem, né, a gente lembra muito das úlceras orais e das úlceras genitais. As úlceras orais, elas podem ser minor, parece meio herpetiforme, e as major, que são lesões maiores até com cicatriz. E as úlceras genitais, né? No homem a gente vê mais frequente na região escrotal, enquanto que na mulher a gente vê na região dos grandes lábios, geralmente, tá? Geralmente são dolorosas, múltiplas, né? Então, geralmente pode ser a primeira manifestação. E o que é interessante nessas lesões, principalmente genitais, é que elas têm um fenômeno de patergia, ou seja, qualquer trauma, pequeno trauma, acaba, né, aflorando a lesão. Ou seja, às vezes o contato sexual é um evento patérgico e o paciente fica com sempre aquela sensação de que aquilo é uma infecção sexualmente transmissível, porque deu depois de uma relação sexual. E muitas vezes é porque é o próprio ali contato, a patergia, que a gente já vai explicar um pouquinho, tá? Essa é uma paciente do consultório que tinha acnes bem difusas na manifestação da síndrome de BC.
e percebe que é um pouquinho diferente. As acnes são geralmente mais graves, são acnes mais de tronco, de dorso, diferindo um pouquinho da acne que a gente vê vulgares, que é mais em região de face, que é mais região mais adolescência, né, são pacientes adultos, mulheres, né, a gente vê às vezes acne em homem, né, mas mulher na região do dorso, então isso realmente chama um pouco a atenção, né. E tem o teste da patergia, que a gente pode fazer, né, é algo bem simples, é um teste de intradermorreação. A gente vai basicamente pegar uma agulha, geralmente de 20 a 21 Gauss, vai espetar, geralmente vai fazer a incisão aqui, geralmente de 3,5, né, num tamanho de 2, mais ou menos, milímetros, é bem simples, dá uma rodadinha, que é o twist movement, né, a gente vai e tira. E aí você vai fazer basicamente o quê? A leitura disso, depois que você fizer as incisões, depois de 24 a 48 horas para ver se o paciente faz uma reação exacerbada a um estímulo que basicamente foi, muitas vezes, só uma agulhada. Uma clinicagem que a gente pode ter justamente ver os pontos de acesso. Aquele paciente internado, a gente vê, né, aonde que ele colocou muitas vezes o acesso venoso, às vezes tem uma patergia nesse lugar. E aí a positividade maior ou igual a 2 pontos já é um teste da patergia positivo, né. Eu vou dar o exemplo aqui, ó. O paciente fez, né, as incisões, né, fez o teste da patergia, a gente vê aqui que parece uma pústula, né, e a presença de pústula, de crosta, ganha 2 pontos nessa pontuação. Então só a presença de uma pústula ou uma crosta já fecha um teste de patergia positivo. Né? Aqui, por exemplo, você vê a marca da agulha, mas você não vê nenhum relevo, nenhuma crosta, nenhuma borda eritematosa. Então aqui ganha 0 pontos, que é justamente você só vê o pontinho da agulha, né? Aqui você vê uma pápula, né? Então você vê ao redor dali fez uma reação, isso ganha 1 ponto, e aqui novamente 0 pontos, então esse paciente tem 3 pontos, já é maior ou igual a 2 pontos, esse teste da patergia veio positivo. Lembrando que o teste da patergia, ele é um teste que a gente lembra na doença de BC, mas ele não é um teste patognomônico. Pioderma gangrenoso, que a gente comentou aqui, outras doenças, né, neutrofílicas também podem ter o teste positivo. E vale a pena sempre fazer na pele meio que suja, não é para limpar com álcool, não é para colocar creme nenhum, é para fazer na pele, só pega a gaze, dá uma limpada e fazer o teste depois de 24 a 48 horas, fazer a leitura. Não temos guidelines, né, de quantas incisões, geralmente mais de 3, né? Geralmente entre 3 e 6 é o que a gente tem na literatura, tá? Então vale a pena esse teste na prática também. O BC ele pode vir associado a uma outra condição, que é a policondrite recidivante, né, que é essa doença aqui chamada síndrome de Magic, né, que basicamente é esse acrônimo em inglês, na qual eu tenho as manifestações do BC, mas eu também tenho, isso aqui é uma paciente minha do consultório, uma policondrite recidivante, que é aquela doença autoimune que inflama, né, as cartilagens, nariz, orelha, né, até aqui com uma queda da audição. Então, essa associação a gente chama de síndrome Magic, que também é algo clínico para a gente ter na prática, tá? Lembrando que essas doenças, a maioria que eu comentei, são doenças primárias, ou seja, são doenças, né, que a fisiopatologia é muito do vaso. E existem as doenças que são mais secundárias, ou seja, uma outra doença que a gente conhece fazendo uma vasculite. E aí eu queria dizer a clássica vasculite reumatoide, que é rara, né, nos dias de hoje, mas a artrite reumatoide pode se apresentar como, né, necroses, né, seja nos dedos, né, nos pés, né, e nas formas geralmente com fator reumatoide, anti-CCP muito grave, né, e geralmente não tratada, né. Esses pacientes podem ter lesões, hemorragia em splinter, como se fosse a endocardite, né, que a gente chama de lesão de Bywaters, e com eventos em médios vasos, geralmente a vasculite reumatoide, ela lembra, do ponto de vista histopatológico, ela é igualzinha à poliarterite nodosa, tá? Não dá para diferir isso no histopatológico, é mais pela história clínica. E geralmente os pacientes também, como é mais médio vaso, você pode ter vasa nervorum acometida, até com mononeurite múltipla acontecendo. Uma outra condição que também merece destaque, né, é a vasculite pela dermatomiosite. Geralmente a dermatomiosite que foge um pouquinho do músculo, mais manifestação de pele, pulmão, é que a gente encontra mais vasculite, né? E geralmente a presença desse anticorpo, né, que é um anticorpo que está cada vez mais sendo, né, visto na prática, que é o anti-MDA5, a gente vê quadros vasculíticos bem graves, né? Principalmente aqui na região onde fica o Gottron, né? Isquemia, né? E esse é um anticorpo, né, que a gente lembra de fibroses pulmonares graves, né? E pneumomediastino. Então essa é uma é uma dermatomiosite um pouquinho, com uma cara um pouquinho diferente e com muita vasculite para a gente lembrar, tá?
E eu queria deixar agora a última vasculite de pele, que a gente esquece, essa doença rara, chamada eritema elevatum diutinum. São geralmente lesões mais hipercrômicas, mais amarronzadas, que gostam dessa região extensora. Então, região extensora de metacarpofalangiana, extensora de joelho, extensora de cotovelo. E geralmente você vai ver essa vasculite leucostoclástica, tá? Então o diagnóstico ele é histopatológico e o que define bastante é essa associação de vasculite leucostoclástica com essa fibrose lamelar, parece lamelas, né? Essas linhas de fibrose chama bastante atenção para o eritema elevato diutino, que geralmente está associado à gamopatia monoclonal, em alguns casos até gamopatia monoclonal, que a gente não vê muito por IgA, né? E geralmente é uma doença que responde bem à dapsona, tá? Então, essas são todas as manifestações, né, das vasculites, alguns, né, highlights que eu coloquei. Eu queria deixar algumas mensagens para casa. Primeira coisa é que as vasculites sistêmicas, elas podem se manifestar inicialmente na pele, né, e pode ser uma pista, a única pista muitas vezes para uma condição fatal e o clínico precisa reconhecer. Apesar da preocupação da vasculite, a gente viu que as principais causas de PTEC, lesão púrpura palpável, muitas vezes não são vasculites autoimunes, né? Então a gente tem doenças secundárias fazendo seja vasculite ou vasculopatia trombótica, como a gente viu aqui. E as manifestações cutâneas a gente viu que vai além de necrose e isquemia, né? Porque algumas dessas doenças têm um ou outro achado que difere, né, dessas manifestações de amputação, necrose, e que vale a pena o destaque para o clínico, tá bom? Então, fica aqui, né, meu recado, né, o diagnóstico precoce, tratar e a gente improvisar, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Muito obrigado.